Boa noite, amigos e amigas de AFIPESP na TV, programa da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que em sua grade de programação traz entrevistas, variedades, dicas culinárias e reportagens de interesse do associado, do servidor público e de você, telespectador. Vamos observar uma pequena pausa e voltamos com os nossos entrevistados da noite de hoje. Até já, então. Muito obrigado. Boa noite, associados e amigos da FIPESP. A Coordenadoria Social está promovendo uma ação solidária pelo Dia das Crianças. A campanha Seu Presente Vale um Sorriso pretende arrecadar brinquedos em bom estado para creches e abrigos. Participe! Você tem até o dia 4 de outubro para entregar sua doação na Rua Venceslau Braz, 206, Sé, São Paulo, no 9º andar. Lembre-se que também pode ser um brinquedo novo. Doar com alegria transmite o mesmo sentimento para quem recebe. Obrigado por sua atenção. Até breve! Voltamos com o programa FIPESP na TV e hoje dois convidados que já estiveram conosco em outra oportunidade e hoje voltam porque vêm esclarecer algumas dúvidas que são nossas e também dos telespectadores e até no seio do próprio Tribunal de Contas do Estado, dos seus funcionários. Eu me refiro aos convidados Eduardo Primo Curti. Boa noite. Ele é administrador, servidor público, diretor técnico de divisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, compondo há alguns anos a assessoria direta do gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado. Conselheiro da FIPESP, presidente da Comissão de Economia e Finanças do Conselho Deliberativo da entidade. E ao nosso lado, o Dr. Gilmar Beluso Bolognani, que é do Tribunal de Contas, diretor também, diretor já de carreira, né, no Tribunal de Contas. E o doutor Gilmar é o presidente do importante Sindicontas, Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o seu primeiro presidente. E pertence ao Conselho Deliberativo da Associação e também à importante comissão, a coordenação da Folha do Servidor Público do Estado de São Paulo. Vou começar com o Gilmar, falando hoje com o Gilmar, sobre ainda o plano de carreiras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O que você pontua assim como também interessante que não ficou dito no programa passado? Ok. Presidente, esse plano, como nós dissemos no outro programa, foi feito, é um trabalho conjunto da administração do tribunal, servidores e sindicato. E foi uma coisa inédita no tribunal que os servidores se agruparam através de grupos de e-mail e começaram a levantar ideias e pleitear algumas melhorias nos termos da carreira. E isso motivou a administração a fazer esse plano de carreiras. E eles mesmos se organizaram, muitos deles fazem parte do sindicato e espontaneamente elegeram 3 servidores, que é a Camila Bruschi, que é de Bauru, nosso escritório de Bauru, o Carlos Silone, que é de Ribeirão Preto, e o Wagner Maia, que é da capital. Esses 3 funcionários representam a grande maioria dos servidores que colaboraram com ideias na minuta do projeto de lei. E agora também na minuta da resolução que foi submetida à presidência para aprovação, eles também trabalharam, foram designados pela presidência do tribunal para fazer parte da comissão e levar ideias. E lógico que servidores perante a administração há um acanhamento, né? Eles trouxeram a ideia, montaram todo o projeto, a minuta, mas acredito eu que não puderam falar de coisas que a administração provavelmente não iria aprovar. Aí o sindicato, nós estivemos junto, inclusive com o senhor, estivemos conversando sobre melhorias na minuta. Nós havíamos pleiteado para o presidente essa oportunidade de o sindicato participar também. O presidente nos concedeu essa oportunidade, fizemos uma análise da minuta e apresentamos nossas propostas, né, de melhoria de alguns pontos na resolução que infelizmente passaram, né? E eram coisas assim, boas para o funcionário e também para a administração, não era só o funcionário, porque o nosso sindicato
procura sempre harmonia. Nós não queremos somente o direito do funcionário. Olhamos também para a parte da administração, né? Só que, infelizmente, a presidência aprovou a minuta anterior, não foi possível acolher as nossas reivindicações, as nossas sugestões, aliás, de melhoria na minuta do projeto, da resolução. Mas a assessoria da presidência, eu conversando lá com o assessor, ele me deu uma esperança que isso vai ser alterado em alguns anos, o próximo ano, quem sabe, olhando essas nossas reivindicações, esses detalhes que infelizmente passaram, para que seja alterado na podemos falar que acertos, né? Isso, acertos, correto. Melhor termo seria acerto. Eduardo Primo Curti, quero saber de você o seguinte, como é que fica com esse plano de carreiras, como é que fica o problema do abono que os servidores têm por permanência, né? Já tem tempo aquisitivo para aquisição da aposentadoria, e a administração e também o próprio servidor, de comum acordo, resolve permanecer, mas tem um abono, a gente sabe que tem um abono. E temos aí pela frente o PLP 257/2016, que talvez seja restritivo a esse tipo de abono. Quero saber, no atual conjuntura do Tribunal de Contas, isso é previsto, o abono? O abono, na verdade, o próprio plano de cargos e carreiras, ele não coloca em risco o abono permanência dos funcionários do Tribunal de Contas. Esse risco talvez seja mais iminente em função do caminhamento que está tendo o projeto de lei 257. Isso realmente traz uma preocupação muito grande para o funcionalismo, não só em relação ao abono permanência, como outras questões envolvidas neste projeto, que, para eventual renegociação da dívida dos estados, terá que ser feita algum tipo de atuação em cima do próprio funcionalismo. E essa atuação, como sempre, trazendo aspectos negativos e que traz grande temor para toda a categoria. O abono permanência, ele é garantido atualmente ainda por norma constitucional e vem sendo aplicado plenamente. Nós temos um contingente muito grande de servidores no tribunal que já têm o abono permanência e continuam trabalhando. É uma força de trabalho importante para o tribunal, porque, inclusive, caso ocorra o abono permanência, sempre há uma previsão de uma evasão de servidores. E com isso, como no tribunal, como talvez em outros órgãos, possa trazer algum tipo de risco para a própria atuação do órgão, a própria atuação. Então, o abono permanência continua vigente no tribunal. Como já falei, temos várias pessoas que são beneficiadas pelo abono, que na verdade não é nem um benefício, é um direito dele em função da legislação e de todo o histórico dele já cumprido em relação ao órgão. Agora, o risco realmente está no projeto. Esse projeto, mais uma vez, está trazendo no PLP 257. Esse, mais uma vez, estão transferindo para o servidor a conta em relação ao ajuste fiscal do Estado. Gilmar, ainda nessa linha que o doutor Eduardo Primo Curti acabou de ferir, pergunto a você o seguinte: o Sindicontas já está se mobilizando para barrarmos essas intenções que visam tirar direitos, não, ceifar, né, de forma contundente os direitos dos servidores públicos em geral? Como é que o Sindicontas está vendo? Então, o sindicato, presidente, nós estamos acompanhando as demais entidades, trocando informações, acompanhando na mídia também o andamento, né, desse projeto, que é um desastre para nós. E estamos tentando reunir forças, porque o senhor sabe que nós somos formiguinha perante um gigante, né? E uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade de falar é que muitos servidores ficam no sofá de casa só reclamando. Eles não se associam a entidades de classe, sindicato ou mesmo associações, reclamam e cobram postura das entidades, só que não fortalecem essa união. Quando a gente precisa, o senhor tem bastante experiência, sabe disso, quando se convoca servidores para alguma coisa, para ir na assembleia, para fazer uma passeata, levantar uma faixa, é meia dúzia, sempre os mesmos que vão lá. O resto fica em casa, não quer se comprometer. Então, o sindicato procura chamar as pessoas para essa realidade, procura alertar as pessoas sobre isso, esse desastre que está na iminência de acontecer, inclusive com o aumento da contribuição previdenciária, que já é bem alta e vai subir mais ainda, né? E uma coisa também que o colega, o Eduardo, comentou, que eu queria reforçar,
que esse plano de cargos do tribunal, para os servidores antigos, vai ter uma melhoria nos vencimentos. E o grande receio do sindicato é que na hora que colocar esse plano em setembro em vigência, que os servidores, provavelmente, alguns vão trocar o abono de permanência pelo plano. Então, ele vai se aposentar, ele perde o abono de permanência, como é por lei, só que ele vai ganhar no plano de carreiras o valor mais ou menos equiparado, né? Isso, equiparado. Então, o grande receio é que isso aconteça a partir de setembro no tribunal, ou que seja o ano que vem, e nós temos quase 1/3 de servidores que já podem aposentar no quadro, que é um quadro pequeno no tribunal, né? Mais ou menos 1.800 servidores. Isso por que preocupa o sindicato? Preocupa porque a gente sabe que os que ficarem, os concursos, sabe que não pode nomear, não pode fazer concurso, é questão de orçamento do Estado, a crise financeira, econômica que está o país. Então, os que ficarem vão trabalhar dobrado. E, além do que, pessoas muito experientes com conhecimento estão indo embora. Não tem como segurar essas pessoas. Então, é um desastre para a administração, não só para o tribunal, como do Estado. O tribunal, em especial por causa desse plano de carreira, que talvez aconteça esse desastre, vamos assim dizer, o ano que vem. Então, muitos servidores vão sair, já tem declarado isso para nós, que é só esperar o plano entrar em vigor para sair, vão perder o abono de permanência e vão cuidar da vida lá fora, porque eles estão em final de carreira, né? Eles sabem que ficar lá não vai adiantar muita coisa. Se acabar o abono permanência e se houver essa incorporação desses vencimentos, dessa vantagem no plano de carreiras, isso, obviamente o servidor se sente descompromissado com a administração, isso, porque foi incorporada essa vantagem. Correto. Doutor Curti, como é que o senhor vê efetivamente esse problema da PLP 257/2016, no que se refere à aposentadoria, aumento da alíquota contributiva, entre outras ameaças? Aliás, estão aí tirando... Aliás, no Brasil, o direito adquirido, meu Deus do céu, o negócio passou a ser relativo. Como é que você vê isso? Essa é uma outra questão muito importante e grave que está no contexto desse projeto. Realmente estão querendo aumentar a alíquota de contribuição do funcionário público em relação à sua aposentadoria e pensão. Mais uma vez, como eu já comentei anteriormente, seria o funcionário público pagando a conta em relação à dívida existente. E é muito importante o que foi comentado pelo Gilmar, a união do funcionalismo. E não é a união do funcionalismo do tribunal ou de carreiras próximas, é a união do funcionalismo como um todo, porque vai ser atingido como regra geral. E outra questão que é muito importante, e que o funcionário público sofre com isso. A opinião pública, vamos dizer, do universo não público, ele tem uma visão muito distorcida em relação ao funcionário público. Ele tem aquela noção do que é passado de forma direcionada, às vezes pelos meios de comunicação, às vezes por comentários feitos. Eles não conhecem o universo público e tomam sempre como regra as exceções. Então, é muito difícil para o funcionário público fazer prevalecer as suas ideias e a sua batalha. Não é uma questão de corporativismo, é uma questão de justiça. Nós não podemos perder, como acho que nenhum servidor, seja da iniciativa privada ou pública, perder direitos conquistados e ter uma gama de prejuízo indevido e injusto. Então, o plano 257, que está tramitando e sabemos da força que tem para ser aprovado, como o próprio Gilmar comentou, são formiguinhas lutando contra gigantes. Mas lembramos sempre que temos que nos manifestar, temos que buscar a melhor maneira de tentar combater isso, sem se esquecer de exemplos que temos de Golias, talvez podemos ter vitória algum dia em relação a isso. 15 segundos, Gilmar, para suas despedidas. Presidente, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, de dar esse recado, chamar os servidores a se unirem, como muito bem disse o colega Eduardo Curti, para se fortalecer a entidade, né? Que todos trabalhem, que todos façam alguma coisa, se atualizem das informações e corram atrás, porque os tempos são novos, as coisas mudaram, infelizmente, muitas coisas ruins o governo está guardando para nós. Só também complementando o colega Eduardo Curti, também é filiado do Sindicontas. Ele também faz parte, além da associação, ele também faz parte do sindicato.
Muito obrigado, presidente. Doutor Eduardo Primo Curti. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando no programa da FEPESP, principalmente para o público, funcionário público, para os associados, e a importância deste canal para contato com os nossos associados. Eu agradeço a todos e continue com a nossa programação e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. Olá, amigos e servidores públicos. Nos dias 29 e 30 de agosto, na Faculdade de Saúde Pública da USP, a Escola e a Ouvidoria da Defensoria Pública promoveram uma audiência sobre o uso dos agrotóxicos. Foram tratados problemas e os efeitos dos venenos agrícolas na saúde e no meio ambiente. Vamos conferir. O Instituto Nacional de Câncer, desde 2011, vem desenvolvendo ações relacionadas à exposição não só de agricultores, mas à exposição ambiental a agentes agrotóxicos. E o desenvolvimento de pesquisas tem sido uma das prioridades da nossa instituição, né, nessa questão de exposição aos agrotóxicos, e também a disseminação, a informação dessas questões dos agrotóxicos para o meio ambiente, para a saúde, a exposição desses agrotóxicos às pessoas, né? Então, a nossa intenção é disseminar essas informações. A legislação brasileira de agrotóxicos indica o quê? Que se um produto, um agente químico, um agrotóxico utilizado, né, se ele for classificado como teratogênico, mutagênico ou carcinogênico, ele deve ser proibido o uso desse agente aqui no Brasil. Então, o que o INCA está fazendo nesse sentido é apoiar, né, com estudos, com pesquisas, e apoiar como participador, agente pesquisador da IARC também, porque nós temos pesquisadores que participam da IARC, para que esses agentes químicos, no caso o glifosato, o malation, a diazinona, que são agentes classificados recentemente como provavelmente cancerígenos para seres humanos, que eles percam o registro e sejam banidos do nosso país, da nossa alimentação. Então, o nosso interesse é esse, que seguindo essa tendência, que o Brasil elimine esses produtos da nossa alimentação e do nosso ambiente. Bem, a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, abreviada pela sigla VISPEA, é uma vigilância que foi constituída no âmbito do Ministério da Saúde, em conjunto com os estados e municípios, para que a gente possa atacar o problema principal no que se refere à exposição a agrotóxicos no Brasil, que é a produção de informações relativas a essa exposição ainda insuficiente para o tamanho da magnitude que a gente sabe que o problema tem, e para, a partir dessas informações produzidas e elencadas, para que se determinem ações de saúde, né, planejamentos em saúde que configurem prioridades de saúde, populações prioritárias, territórios prioritários, para que então essas ações de saúde planejadas possam agregar atores como a assistência à saúde, como o controle social, como outros setores que têm importância nessa agenda, como agricultura, meio ambiente, a própria questão da orçamentária, fazenda e tudo mais, para que de fato esse seja um problema endereçado pelo poder público e que a população seja protegida dos impactos dessa exposição aos agrotóxicos. Bem, essa audiência pública feita em 2 dias, a preocupação foi a fomentar a discussão a respeito do agrotóxico e do impacto do agrotóxico na saúde e no meio ambiente. O Ministério Público Federal, eu atuo já como vice-coordenadora do Fórum Nacional, e nesse fórum, através do Conselho Nacional do Ministério Público,
houve uma determinação na parte da saúde, a criação de fóruns estaduais. Então, isso vem por determinação também do Ministério Público Federal e atendendo anseios de muitas pessoas, inclusive membros do Ministério Público Federal. Então, a preocupação é criar-se um Fórum Paulista. Esse Fórum Paulista já está sendo idealizado há bastante tempo, mas São Paulo tem características diferenciadas em tamanho e outros dados. Agora, a preocupação será a criação do Fórum Paulista, que o Ministério Público Estadual, que tem maior capilaridade, ele possa atender as demandas nas suas unidades mais longínquas de forma muito mais eficaz do que o Ministério Público Federal, por exemplo, que nós temos unidades mais centralizadas. Mas o Ministério Público Federal está presente nisso, nas ações competentes ao Ministério Federal nós atuaremos e o fórum principalmente é um fórum de debate, de discussão, um fórum para que nós possamos melhorar a saúde das pessoas, do trabalhador, que já está incluso, e do meio ambiente, que já virou uma epidemia, bem como de malformações e outros problemas gravíssimos de saúde. Eu entendo que o primeiro passo para você fugir de uma prisão é saber que está preso. Nós precisamos ter informações claras, essas informações precisam ser divulgadas para a população, para a sociedade civil, para os gestores, da dimensão dos problemas decorrentes da utilização inadequada de agrotóxicos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo consome aproximadamente 3,5% de todo agrotóxico produzido no mundo. É muita coisa. Por óbvio, se eu jogar um tijolo para cima, ele vai cair na minha cabeça. Se nós usamos 3,5% da produção de agrotóxico do mundo, obviamente nós vamos ter os efeitos deletérios, os efeitos negativos da utilização dessa substância em razão da quantidade utilizada. Basicamente hoje, o que conseguimos constatar nessa audiência pública, com diversos estudos de renomados especialistas que aqui estiveram, que nós vivemos uma epidemia de câncer e de malformações no interior do estado de São Paulo, principalmente nas cidades do interior. Existem cidades em que a taxa de prevalência médica de alguns tipos de câncer chega a ser o quádruplo daquela registrada na capital, aqui em São Paulo. Existem cidades onde as taxas de malformações chegam a ser 300% superiores àquelas registradas em cidades com um grande número de indústrias químicas e afamadas em razão de terem enfrentado problemas com poluição, como Cubatão. É inadmissível que a taxa de prevalência média de malformados em Franca ou em Ribeirão Preto seja 50% superior à encontrada em Osasco, em São Paulo ou numa cidade da Grande São Paulo, principalmente quando se tem em conta que em 70% dos casos das malformações elas se devem a problemas de poluição ambiental. Dr. Gabriel, qual a importância da criação desse fórum estadual para controlar o agrotóxico no estado de São Paulo? Certamente é um instrumento importante para aproximar todos os órgãos que têm atribuições nesse tema, da sociedade civil, da academia, de todos que podem contribuir para uma discussão séria sobre os impactos desses produtos no ambiente e na saúde humana. E o que o Ministério Público do Estado tem feito? O Ministério Público tem, nas suas várias frentes de atuação, tocado nesse tema, seja na defesa da saúde, seja na defesa do consumidor, seja na defesa do meio ambiente. No Pontal do Paranapanema, região onde eu atuo, nós temos ações e investigações para coibir a pulverização aérea, a pulverização por aviões desses produtos que são sabidamente perigosos e podem trazer muitos problemas para a população. Vale registrar que o evento foi em parceria com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal. O Brasil está entre os maiores consumidores mundiais de agrotóxicos e São Paulo é líder de uso entre os estados.
Segundo o Observatório de Saúde Ambiental, o órgão da Secretaria de Estado da Saúde, o uso intensivo de venenos na agricultura polui o solo e a água, expondo a contaminação não apenas aos trabalhadores envolvidos, mas também toda a população do entorno. Continue com a nossa programação e confira a dica gastronômica, sempre com uma receita oferecida em uma unidade de lazer da AFPESP, com produtos de qualidade. Até breve! Boa noite, público do AFPESP na TV e demais telespectadores da TV aberta. Nossa dica gastronômica da semana é o peixe com molho de ervas finas, preparado na unidade de lazer de Caraguatatuba. O peixe é uma excelente fonte de proteínas, ferros e outros minerais, além de conter ômega 3. Alguns tipos são ricos em vitamina A. O consumo regular de peixe é associado a uma diminuição significativa de várias doenças e assim garante uma nutrição saudável. Vamos conhecer os ingredientes? Para fazer este prato, você vai precisar de 5 filés de peixe sem espinha, 2 dentes de alho, suco e raspas de um limão siciliano, 1 colher de alecrim fresco, 1 colher de sálvia seca, 1 colher de tomilho fresco, 1 colher de cebolinha verde, 1 colher de páprica doce, pimenta do reino, azeite e sal a gosto. Quem vai mostrar o passo a passo do preparo do peixe será o chefe de cozinha do restaurante da sede. Acompanhe. Primeiro você vai temperar os filés com o suco de limão, as raspas, o alho, a pimenta do reino, o sal e todas as ervas finas da receita. Misture bem nos 2 lados. Em um refratário, coloque azeite, disponha os filés temperados. Coloque mais azeite e leve ao forno médio pré-aquecido em 200 graus, por aproximadamente 25 minutos. Logo que sair do forno, no prato que for à mesa, coloque mais azeite. Observou como é simples a receita da unidade de lazer de Caraguatatuba? Fique com imagens desta unidade da associação no Litoral Norte, que encanta os associados servidores públicos. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana!